Por isso que a remuneração do olhar não é apenas eu preciso comprar 30 segundos para que 1 milhão de pessoas vejam e fiquem sabendo do meu produto. Isso acontece. Só que mais do que isso, eu preciso ir lá, pedir licença, comprar uma entrada e construir ali, costurar ali a minha marca, fazendo uma caricatura, como se fosse um quadro de avisos de uma pensão para moças, vendo meu despertador. Eu ponho isso no quadro de avisos. O olhar social é o quadro de avisos numa pensão para moças, numa escala muito maior. Eu tenho que ir lá e inscrever, costurar, pregar aquilo lá. Por isso eu preciso comprar. E compro e pago. E uso o olhar como a força que opera o espetáculo, ou como, se vocês quiserem, matéria-prima com a qual eu vou confeccionar. Mas sou eu publicitário, ou eu criador, ou eu que confecciono? Não, é um processo de olhar social, no qual eu entro, mas o qual eu não controlo. E um pouco por isso, eu tenho muita prevenção contra essas teses de o Estado controlando as coisas e tudo. Portanto, como é que se produz valor na indústria do imaginário? E como é que se produz valor na imagem, no nosso tempo? Pela confecção dessas categorias inscritas no olhar, para a qual concorre trabalho e olhar social. Trabalho e olhar social. Nos termos antigos do Marx, entrava trabalho. Hoje entra trabalho e olhar social. E é isso que ajuda a produzir valor. Não só o valor de troca mais fácil de se ver, mas também o valor do espetáculo na política, na religião, no terrorismo, na guerra, na indústria automobilística. Observem como as pessoas vão ao salão do automóvel. Vocês já foram ao salão do automóvel? Eu ia ao salão do automóvel por 3 motivos diferentes. Meu filho gostava muito de carro. Eu, quando moleque, gostava muito de carro. E gosto ainda hoje. Eu fui diretor da Quatro Rodas, mas fundamentalmente eu ia para ver as pessoas olhando para os carros. Pela mesma razão que eu gostava de ir a certos museus, como por exemplo o Louvre. É imperdível, é essencial ver os japoneses fotografando a Mona Lisa. Não a Mona Lisa, mas o olhar que o público dirige para a Mona Lisa. Com algumas diferenças. Um carro aparece para o público como contendo as respostas que a própria Mona Lisa poderia conter. Mas ninguém vê a Mona Lisa no sentido de se expor a ela. As pessoas registram que passaram por ali, por alguma coisa. E o movimento é muito parecido. Então, a mercadoria praticamente se indistingue da obra de arte. E até no movimento dos museus, a gente entende como é que o olhar social está projetando valor de troca sobre aquelas telas que estão lá. A explicação para a exposição de telas, de obra de arte, pode ser puramente econômica. E tem a ver com o papel moeda, que é cumprido pelas telas e pelos quadros. Nada de estética, a não ser que a gente entenda que a estética é um prolongamento da coisa econômica. Eu tinha dito que, e aí eu vou encerrar, que eu gosto da frase do Adorno: o lazer é o prolongamento do trabalho. É uma frase mais ou menos assim, eu estou aqui lembrando de cabeça. Mas, se vocês olharem para um cassino, vocês vão entender isso à perfeição. Um cassino é uma fábrica com máquinas de produzir dinheiro. A roleta é uma máquina mais sofisticada. Aqueles bingos de fazer assim, ficar os 3 alinhados, como chama aquilo mesmo? O videopoker, tem um outro nome. Máquina de videopoker.
Eles são outro tipo de máquina. Você olha, aquilo é uma linha de montagem. São várias fileiras de máquinas desse tipo. E um cassino vazio, e eu já vi, é como uma fábrica fechada. Quando você libera a porta de entrada, os operários entram. Os operários são os turistas, são os jogadores, que pagam para operar aquelas máquinas e fazer dinheiro. Eles estão trabalhando aos olhos da máquina de videopoker, eles vão operar a máquina como um cara que fabrica tênis na China opera uma determinada máquina. Ele opera a máquina, ele é um trabalhador para fazer aquela fábrica de dinheiro começar a funcionar. Mas, para a perspectiva dele, ele está trabalhando. Nós chegamos a uma era em que o lazer é muito mais do que isso, como prolongamento do trabalho. Quando alguém vai fazer compra, está trabalhando. Quando alguém vai se divertir, entre aspas, assistindo a um filme, está trabalhando para aquele filme. Quando alguém vai namorar em algum lugar, está trabalhando, está movimentando uma grande indústria que passa pelo lazer. Não há diferença entre o lazer e o trabalho. Vocês falam, onde é que a vida acontece? Isso é uma grande pergunta. Porque não é no trabalho e não é no lazer. E é isso.